Olha, minha história com games, Gui, ela começou desde muito cedo. Ninguém enxergava ainda games da maneira como é hoje, em 2015, né? É o que gosta de desestressar. O cara vai jogar um jogo competitivo pra desestressar. É um público muito fiel, é um público muito engajado. Por quê? Porque ele realmente tem esse envolvimento, de longo prazo. Quem é fã e entende o valor que o produto entrega, ele vai comprar, cara. Ele vai se envolver. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Abotscast. Para quem não conhece, né, o podcast da Abots, Associação Brasileira de OTT Streaming. A gente conecta empresas do setor de streaming, de produção de audiovisual, fabricantes de hardware, de software, e a gente busca acelerar negócios aí entre as empresas desse segmento. A gente tem parceiros como Intelbras, Nilco, Abril, Century, Axedo, Watch, Comscore e a CrossHost, por exemplo, que é esse belo estúdio aqui onde a gente está hoje. E hoje a gente vai conversar com Carlos Silva. Grande Carlão. Boa, obrigado pelo convite, Gui. Prazer enorme, meu. Cara, uma honra receber você aqui. Você é um dos caras mais respeitados aí do meio dos games e negócios, né? Que são mais de 25 anos de experiência com marketing digital, com marketing para games, com gestão de comunidades, gamificação, pesquisa de mercado, né? Que acho que é o carro-chefe dos últimos anos aí. E você atualmente lidera e desenvolve soluções de negócios no mercado de games, na Go Gamers e na SX Group. SX Group também, Silks. É isso aí. É o nome antigo e é válido também. E a grande PGB, que é, cara, a maior referência do mercado de games aí, né? Para quem trabalha e acompanha o mercado de games, precisa estar com a PGB decorada, igual uma tabuada. E, cara, prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Gui. Prazerzaço aí, poder contar um pouco mais desses 25 anos, né? E a minha história não é só de games, né? Ela veio um pouco lá atrás, enfim, dá pra gente dar uma A gente tá velho, né? O tempo passa. E, cara, então a ideia hoje é falar um pouco sobre o mercado de games, vamos falar um pouco de carreira, vamos pensar um pouco aí sobre qual é o futuro desse mercado, como ele se conecta com conteúdo. E a minha primeira pergunta para você é, cara, como que surgiu essa paixão por games e comunicação? Boa. Olha, minha história com games, Gui, ela começou desde muito cedo. Eu tive videogame em casa depois de muito tempo, mas quando eu tinha uns 10 para 12 anos, eu tinha um primo que ele era apaixonado por videogame. Então ele tinha Super Nintendo, Mega Drive, e eu ia com ele na locadora alugar jogos. Então eu conhecia um pouco e eu adorava, né, aquele tipo de conteúdo, mas era aquilo, né, era um final de semana, era pontual, né, não é como é hoje, né, tá aí pra todo mundo, né. Então ali eu comecei a pegar gosto por aquilo. E aí eu lembro que quando eu tive, acho que quando eu tava com uns 15 anos mais ou menos, eu e meu irmão a gente ganhou um primeiro Super Nintendo. E aí foi sensacional, né? Porque a gente começou a ter uma imersão um pouco maior, né? Era a gente que ia alugar pra gente jogar, ainda que o fliperama também fazia parte, né? Porque era o point, né? Era onde você encontrava os amigos, eu ia com meu primo jogar num fliperama que era lá em Santos, onde eu moro, né? Então a gente tinha essa vivência. Então games, apesar de ser algo menos talvez midiático como é hoje, ou menos presente em vários lugares, você tinha pra consumir. Mas era aquilo, né? Você era um pouco mais dosado. Então, na minha história, videogame sempre fez parte como um hobby, como uma diversão e tudo mais. Eu nunca imaginei, de verdade, um dia trabalhar com games. Porque quando eu comecei a trabalhar oficialmente assim, quero seguir uma carreira, eu decidi trabalhar com a internet. E aí eu falei, beleza, eu vou ser programador web design. Foi onde eu comecei. né? E beleza, Legal. Comecei realmente a trabalhar nesse sentido, começo dos anos 2000, e eu nunca esqueço um amigo que ele falou pra mim na época assim, pô, Carlão, por que a gente não trabalha com games? Eu falei, cara, legal, mas é programação, desenvolvimento e tal, só que, ó, tem que ir pra gringa. Eu falei, putz, cara, eu não tinha esse plano, né? Ou talvez eu não tinha essa mentalidade que hoje a galera mais jovem tem, né?
sair e tudo mais, vou pra fora, enfim, né? Nunca pareceu acessível, né? Tipo, por muito tempo não pareceu acessível pra Eu mim. tinha essa impressão, e eu tinha essa impressão que era uma coisa muito distante, que eu ia ter que ter um esforço e ir pra um outro país, né? Imagina, que na minha época, né? Era uma coisa que talvez seria um pouco mais complicado. Eu falei, não, beleza, eu vou continuar por aqui. Então, games era um hobby, era uma diversão, né? Beleza. E aí eu lembro, o primeiro videogame que eu comprei, né? Nesses períodos aí, foi um Nintendo 64, que eu falei assim, beleza, eu vou comprar realmente um videogame e tal, e eu dei de presente pra mim pro meu irmão. E ali começou uma outra época também, né? Aí começou a se tornar mais frequente. Mas a minha história inteira, durante 15 anos, eu trabalhei com comunicação no banco, né? Então eu tive uma vivência no mercado financeiro, entre Banco Real e Banco Santander, e continuei trabalhando, né? Entendendo de comunicação, marketing digital e tudo mais, e games nunca foi algo que apareceu. Mas acontece, eu comecei a ter algumas experiências de projetos que eu comecei a perceber que daria pra conectar alguma coisa de games. Falei, cara, isso aqui pode ser interessante. Esse projeto aqui, ele tem uma história mais gamificada, é uma promoção que ela pode ter alguma coisa nesse sentido. Fiz um projeto com o Jovem Nerd, na época, que teve um Nerd Player pra esse projeto que eu tocava lá. E ali eu falei assim, caramba, tem um negócio diferente aqui, né? Deixa eu dar uma investigada e entender como é que funciona. Foi onde eu conheci o Guilherme Camargo, e aí comecei a trocar muita ideia com ele. Gui, como é que é o mercado? Como é que funciona? Carreira pra cá, quem que é quem, como que funciona? Ele foi me dando uns toques e tudo mais, né? A gente se tornou amigo até então, né? E aí foi em 2015 que aí ele me procurou e falou assim, Carlão, temos umas contas aqui de clientes, são publicadoras de games que a gente vai atender agora, eu preciso de alguém para fazer a gestão de comunidades dessas empresas, que era a Warner Games, a Capcom e a Electronic Arts. Falei, caramba, cara, então é você que tem que vir. Falei, bom, então vamos nessa, né? E aí foi onde eu tive essa virada de chave, eu deixei de ter um olhar de consumidor como fã que joga e se diverte, e comecei a olhar um outro lado que é bem diferente. Comecei a ter essa experiência, tudo que eu tinha de background, de marketing, comunicação e gestão de comunidades, eu apliquei para esse universo. E aí eu tô nesses últimos 11 anos nessa vida. Então foi essa a virada de chave aí. Cara, que maneiro, hein? Essa virada de chave é muito mágica, né? Porque, assim, de fato, por trás das cortinas ali, cara, é completamente diferente, né? Muito. Trabalhar e consumir. E a visão das pessoas, né, Gui? Uma coisa que eu tive que também lidar naquela época era porque ninguém enxergava ainda games da maneira como é hoje. Total. Em 2015, né? Pra você ver, né? Mas você vai trabalhar com o quê? Você vai jogar videogame? As pessoas tinham dúvida. A minha esposa tinha dúvida com o que eu iria fazer. Eu falei, não, vou trabalhar com comunicação, o que eu aprendi, o que eu tive de experiência ao longo desses anos, eu vou aplicar. É isso aí, vai ser um trabalho mesmo. Então, às vezes eu pensar num projeto de campanha de lançamento de um produto para o banco, eu vou pensar para um produto de entretenimento, que é um jogo. Com certeza. Então, foi essa virada de chave, né? E aos poucos as pessoas foram entendendo, né? Como é que funcionava. E o mercado evoluiu porque é hoje. Então, hoje, essa conversa é muito mais fácil. Nossa, né? Então ela é muito mais fácil você tangibilizar o que é trabalhar com games, como que funciona. Não é só o jogo, é todo o ecossistema, né? Então, é sensacional, né? Total, por muito tempo, né, um mercado que foi estigmatizado por ser infantil, de certa forma, né, ninguém entendia ou não sabia do tamanho do mercado desde 2015. É isso aí. Antes até 2010, eu lembro que no período do Wii, lá para 2009, 2010, o mercado de games já tinha passado cinema e música juntos. Já era gigante, era uma baita da indústria. 2010 ali, né? O Wii foi um negócio estouro, mas é engraçado que foi muito acessível, né? Na verdade. E aí é isso que aconteceu, né? No Brasil, teve alguns movimentos que foram expandindo esse entendimento do que é o jogo, como que ele funciona. Começou com a Nintendo, né? Depois aí tivemos antes o Mega Drive, Master System e tudo mais, mas ainda assim é o que você falou, né? Era uma coisa muito mais direcionada para o brinquedo. Então o entretenimento das crianças. Quando a gente começou a entender que era uma plataforma também de entretenimento para adultos, para família, a Nintendo sempre fortaleceu isso, né? Isso começou a mudar bastante, né? E a gente começou a entender que esse perfil de consumo já era outro, não é mais o mesmo. A gente estava envelhecendo com games, não estava deixando de jogar. E a indústria estava percebendo isso, né? Então, olha, eu preciso também estar conectando o produto... Criar conteúdos mais pra essa maduros, galera. né? Exatamente. Acho que até esse é um ponto de reflexão muito legal, porque... por um tempo a indústria cresceu porque ela trazia gente nova o tempo inteiro com esses conteúdos mais infantis ou acessíveis. E aí chegou um período que a indústria parou de fazer isso. E eu acho que ela parou de se renovar um pouco. E agora eu vejo que tá voltando, assim, tipo a Sony parou de fazer isso. É verdade. Parou de fazer o Sackboy lá, parou de fazer... meio que deixou de lado esses jogos que tinham essa característica, agora fez né? Lego Horizon Zero Dawn. Verdade. E aí fez o
como é que chama? Astro Boy. Astro Bot, que ganhou o Oscar, né? Cara, que foi sensacional. Que é tipo o nosso Astro Boy da PlayStation. Né? E muito legal. E, cara, a PGB tem um papel importante também nessa maturidade do mercado, né? Sim, sem dúvida. Como que tá o mercado de games em 2026 e, cara, como é que é fazer a PGB? Me conta mais. Pois esse é um projetaço, né? Que eu tenho muito orgulho de representar ele, né? De fazer parte. Conta pra gente, pra quem não conhece, o que é a PGB. Boa, é verdade. Lá esse contexto. Quantos anos tem? Cara, olha, começou em 2013, Gui. Essa vai fazer 14 anos, acho que é isso, se eu não me engano agora. Que é a pesquisa Game Brasil. E que, na verdade, quando ela surgiu, o Guilherme Camargo foi ele que idealizou o projeto, porque na época, em 2013, não tinha uma ideia de quem que era o consumidor ou como que era o consumo de games no Brasil. Tinha alguns estudos fora, em outros territórios, mas aqui não tinha. Então, e como o game estava crescendo muito, né, varejistas, outros mercados estavam querendo entender, mas quem que consome? Quem que é o público? É o brinquedo ou não é mais o brinquedo? Então aí surgiu essa necessidade. E a primeira PGB, que é a pesquisa, né, que surgiu como oficial, se chamava Pesquisa Games Mobile, porque a intenção era entender como que o mobile, que estava mobilizando muito, poderia ser uma plataforma de games no futuro. Essa era a intenção. Então nasceu com esse nome, inclusive, e com esse foco no mobile. Mas passou o ano seguinte e falou, gente, não, é muito maior mesmo. Temos que olhar o ecossistema inteiro e tudo que está no entorno desse consumo. Console, PC, notebook e assim por diante. Então a Pesquisa Game Brasil, ela teve esse desafio de mapear esse perfil de consumo e entender quem é esse jogador, só que naquela época, quem era mais interessado nisso? As publicadoras ou o próprio ecossistema da indústria de games, porque eram realmente, quero entender aonde o consumidor está, quais são as oportunidades, meus concorrentes, assim por diante, né? Então, foi o primeiro movimento, né? Mas ao longo dos anos, a gente entendeu que o jogador ele era muito mais do que só o jogador que gosta do jogo. Total. Ele tem todo um cotidiano no entorno dele, hábitos de consumo, ele tem coisas que ele gosta, ele tem a vida social dele, relação de amigos e tudo mais, relação de família, pais e filhos. Então, a gente começou a explorar cada vez mais esses campos. E aí, a PGB foi crescendo nesse sentido, a ponto de se tornar um grande mapeamento de tudo que faz parte da jornada de quem consome games e de todas as faixas etárias. Então, a gente conseguiu realmente criar um mapeamento ao longo desses 14 anos gigantesco. E o que é interessante porque a PGB ela também foi evoluindo conforme o mercado foi evoluindo e o consumidor. Surgiram os esportes, mercado competitivo, uma coisa nova. O mobile cresceu, surgiram as bets. As marcas não endêmicas começando a trabalhar com games também surgiu nesse período. A parte de influência, os youtubers, TikTokers, assim por diante. Tudo que a gente viu acontecer, a gente viu na PGB. Então essa foi a parte legal, né? A gente viu uma evolução. Então ela foi crescendo conforme o mercado também foi se moldando. E hoje a gente consegue dizer que temos um mapeamento muito completo, muito amplo. Não só do Brasil, mas da América Latina. Então isso dá muita propriedade para a gente ter uma conversa com grandes empresas que querem investir no mercado, com as próprias indústrias, publicadoras que querem entender, meu produto, concorrência, segmentação, demografia, quem que é esse consumidor. Tudo isso a gente consegue mapear hoje, né? Então a Pesquisa Game Brasil é isso, né? Um grande mapa que te ajuda a direcionar estrategicamente para que caminho que eu vou quando eu tenho uma intenção de trabalhar com games com esse público. E é sempre nessa ótica, né? É a ótica do consumidor. Então a Pesquisa Game Brasil, ela foca no consumidor, ela tem os recortes geracionais, tem as faixas etárias, tem um público mais jovem que a gente entrevista, que a gente sabe informações através dos pais que jogam, enfim. Então esse é o grande desafio da PGB, é um projeto bem audacioso, né? Na época quando ele surgiu e que hoje é uma referência, né, no Brasil e na América Latina. Então, bem bacana. E hoje eu faço parte, né, desse projeto aí em todas as etapas dele, né? Desde o começo do planejamento até a operação, produção e representando mesmo como discussão, né? Quando a gente traz os assuntos para a mesa também. Até ir pra rua pegar isso aí. resposta, né? Imagina. É muito grande, tudo, né, cara? Não tem jeito. E... Pô, é um projetaço, assim, de muito orgulho, né? Tipo, é fundamental para o desenvolvimento do mercado de games no Brasil. É um marco, de fato, assim, impressionante. E me diz uma coisa, o que você viu de novo, assim, de interessante que você acha que vale a pena destacar da última pesquisa, desde 2025? Olha, quando a gente olhou a última pesquisa, a gente percebeu o seguinte, né? Games hoje está muito, mas muito inserido na cultura dos brasileiros. Então, isso traz realmente uma visão diferente de como que você se relaciona e consome games. Por quê? Porque hoje, ficou nítido isso nos números, né? Nos últimos que nós trouxemos, né? As pessoas cada vez mais dedicam mais tempo para jogar. Total. Então o seu tempo disponível, que hoje o tempo é a grande riqueza que todo mundo busca, né? Todo mundo quer o seu tempo porque ele é muito precioso, né? E pra gente também, né? Eu adoro a frase de um C-level
da Netflix dizendo que eles não estavam preocupados com Game of Thrones na HBO verdade. na última temporada, eles estavam preocupados com Fortnite. Eles falam, cara, a gente não perde, tipo, o nosso cliente pra HBO, a gente perde ele pro Fortnite. Porque é o muito tempo, louco. né? E esse tempo hoje, né, Gui, quando a gente olha pela última pesquisa, ele é muito forte. As pessoas dedicam cada vez mais tempo. No começo, pra vocês terem uma ideia, era menos de meia hora, era meia hora e tudo mais. Hoje é 1 hora, de 1 a 3 horas, e de 4 a 6 horas tá se tornando uma realidade. Total. Porque você quer se divertir, porque games é mais do que o jogo, né? Você se diverte, socializa, você experimenta várias coisas. Então, a imersão ela é muito grande, né? Na Gamers Club a gente acabou de fazer uma pesquisa com o público e a gente viu 3 maiores grupos de jogadores, assim. É o que gosta de desestressar, é o primeiro. O cara vai jogar um jogo competitivo para desestressar. O segundo é o que gosta de se desafiar. Sim. E o terceiro é o que gosta de socializar com os amigos. São os 3 maiores. Tem mais um monte de motivações. Mas as principais são essas 3 lá pra gente. Então, quando você pensa nisso tudo, né, nesses pilares que você falou, é tudo isso que envolve a experiência de um jogo. Isso é muito legal. Né? Então, isso torna o quê? Torna a experiência mais imersiva, você dedica mais tempo. A outra coisa é aquilo, o share of mind que nós falamos, né? Você tem games pra todo lado. Total. Então, na nossa época, você tinha que ir atrás das informações. Você não sabia qual era o último lançamento. Você tinha que ir buscar comprar revista e tudo mais. Hoje, tá muito mais fácil você entender isso, você tem muito mais evento, você tem muito mais coisas acontecendo, games tá no celular, tá no computador, tá na televisão. Então, hoje, ele é muito mais presente, né? Então, essa ressonância na memória das pessoas vai fazendo com que você tenha esse envolvimento. E no público mais jovem que já nasce e cresce com isso, cara, é muito mais automático essa cultura de games, né? E o outro ponto é o quanto que você dedica e investe também na experiência. Então, não é mais só comprar o jogo, é comprar o acessório, é comprar a cadeira, é comprar o computador, é comprar o console, é comprar a TV. Então, todo o ecossistema também demanda investimento. Então, a indústria no entorno, ela aproveita isso também. Então, você pega esses 3 pilares, né? O share of mind, o share of time e o share of wallet, né? Que é o quanto que você gasta. Isso é muito amplo hoje, né? E isso é muito consistente. E é o que a gente viu, principalmente depois da pandemia, crescer e não muda mais. Assim, tá em patamares de 88%, 90%. Então é quase que absoluto esses números, assim. Então isso reflete o quê? Que games, cara, é uma coisa muito bem estabelecida na experiência de quem gosta, de quem acompanha. Por isso que a gente fala, é um território muito consistente mesmo. É um público muito fiel, é um público muito engajado. Por quê? Porque ele tem esse envolvimento de longo prazo. Você tocou nesse ponto, né, dessa socialização e tudo mais e tal, né? É curioso porque essas motivações também são coisas agregadas. Então as pessoas começam para jogar para se divertir, depois para se desestressar, esquecer dos problemas. Então você tem essas várias outras coisas, até mesmo socializar. Total. Quantas histórias, né, não são construídas através dos jogos, pessoas que criam amizade, criam contato. Você tem uma ideia? Um dos meus sócios na Go Gamers, eu conheci ele jogando Destiny. O primeiro contato que eu tive com ele foi jogando Destiny, tipo, amigo. O meu time wasted on Destiny bate umas 3.000 horas ali. Olha aí, putz, cheguei em 8, cara. Acho que eu passei demais. Mas, enfim, qual que é o ponto, né? A gente nem joga mais, mas, no final das contas, viramos amigos, viramos sócios. Isso é uma das histórias, né? Tem várias outras. Então, faz parte, né, desse universo também isso acontecer. Isso é muito legal. A gente até sorri falando de Destiny, né? É engraçado, porque foi um jogo que, cara, moldou, assim, muitas amizades mesmo. Muitas. Tinha um período que eu trabalhava numa agência e a gente tinha um grupo de umas 18 pessoas jogando Destiny, cara. Olha só. Saía briga pra fechar o fire team e fazer raid, não sei o quê. Alguém ficava de fora do esquadrão e, cara, ficava bravo. É isso aí. Queria fazer a rede também e tal. Foi um jogo que ele gerou, ele conseguiu gerar um engajamento muito coletivo, muito, né? Cara, e é curioso que a nossa indústria de games tem muitas pessoas que se conhecem por conta do Destiny. Total. Porque ele criou essa conexão e deu muito certo, eu trabalhei com bastante gente que jogava também de outros lugares. Assim, é muito comum, né? É isso aí, é muito legal. O Meet da Hive, sim, vocês conheceu? Ele jogava muito também. A gente eu tenho ele adicionado lá, ele sumiu, não joga mais também. A gente sempre trocava ideia disso. Cara, que legal. A Destiny é incrível. Muito bom. E você estava falando de alguns dados aí da pesquisa, eu tenho um que eu sempre uso, que eu acho que ele exemplifica muito bem o quanto que games conseguem ir agregando, tipo, pessoas e paixão over time. Que tem uma pergunta lá que é: qual o seu lazer preferido?
E aí, cara, desde 2018, eu não lembro de quando que eu tô acompanhando, eu tenho um slide lá que eu tô acompanhando. Sim. Ela dá uma variada, mas assim, Sim. você vê um crescimento É isso de aí. 50% para quase 80% de É isso aí. preferência. Então, assim, são as pessoas dizendo, cara, o meu entretenimento predileto é o videogame, não para de crescer. É exatamente. Esse dado é bem legal, né, Gui? Porque a pergunta é se games é uma das principais formas de entretenimento, né? E as pessoas respondem sim ou não, né? E esse sim, né? Se é uma das principais, ele é gigantesco. Ele foi crescendo realmente nessa escala nos últimos 5, 6 anos. E essas pessoas que falaram que sim é uma das formas, a gente pergunta, mas é a principal? E eu te falo que quase 90% fala que sim, é a principal. E quando ele fala que é a principal, então você imagina que entretenimento são várias coisas. É você ir num show, é você ir num jogo de teatro, futebol. assistir TV. Você tem várias formas de se entreter. Mas essa pessoa que já é envolvida, ela vai dar preferência pra isso. Então, se tem um jogo que ela é apaixonada, ela vai jogar. Se tem um amigo que joga, vai chamar pra jogar, essa pessoa vai também. Então, ela vai sempre dar preferência para games, né? Então, essa relação, ela é muito profunda mesmo, de fato, né? Então, enfim, é como foi evoluindo o mercado e é o que traçou esse perfil que a gente tem hoje, né? Muito bom. E, Carlão, a forma de consumir videogame tá mudando? Olha, eu acho que ela vai mudar, Gui. Eu vejo o seguinte, a gente estabeleceu nos últimos anos 3 grandes plataformas de consumo. Né? Tô falando do smartphone, talvez foi a grande mudança desde 2016, quando ele se consolidou como preferida. Metade do mercado hoje, né? Cara, hoje metade do faturamento é um pouco mais da receita global vem de mobile, né? E eu lembro que quando a gente fez a pesquisa Games Mobile, né? Eu ainda não era do grupo, e logo que eu entrei em 2015, o pessoal falava assim, o pessoal de PC, computador, né, console, acha que não vai ser isso no futuro, né? Mas a gente enxergava que mobile seria, porque você estava democratizando o acesso a jogos, mais pessoas acessando, a maioria dos jogos gratuitos. Então, assim, foi o que foi e é uma realidade. Então, a gente estabeleceu 3 grandes plataformas, né, ao longo desses anos. É o smartphone, é o computador e é o console. O que está navegando no entorno disso aí, Gui? Que é uma possibilidade, mas que ela depende de algumas questões. O jogo em nuvem. O jogo em nuvem, né, o cloud game que todo mundo fala, ele é o futuro? Possivelmente ele é o futuro. A gente viu isso acontecer na indústria da música, a gente viu isso acontecer na indústria do audiovisual, e a gente vai ver na indústria dos games possivelmente. Mas quais são as barreiras? Infraestrutura. Seja para você consumir, ou seja para você, para a empresa que está do outro lado entregar essa experiência para você. É muito mais caro, né? É muito mais caro, né? O hardware hoje, né? Quando a gente fala de consumo de games... Ainda mais com AI. Tecnologia, cara, a gente tá vivendo esse momento aí das memórias, né? Essa crise das memórias que inflacionou, assim, absurdamente, não só... hoje 300%, cara. Bizarro, cara. Memória RAM, né? Subiu 300%. Exatamente. A NVIDIA falou que vai reduzir 40% da produção de placa de vídeo esse ano agora, porque eles não têm como custear. Se eles produzirem, vai ficar tão caro que isso não vai ficar estocado, não vai dar bom. Então a gente vive uma questão tecnológica que ela impacta na evolução também. Tecnologia é um aliado muito forte de games, da experiência do jogador. Se a gente pode jogar hoje um jogo no mobile simultaneamente online, é porque a tecnologia 3G, 5G foi evoluindo. A tecnologia embarcada, memória, processamento está aí. Só que para o cloud game funcionar, ele vai ter que também quebrar essas barreiras. E são barreiras mais complicadas, porque você traduzir a experiência high-end de um PC de alta performance, que custa, sei lá, seus 20 mil reais, para dentro de um aparelho, para dentro de uma conexão aqui, internet... R$100 por mês. Exatamente. A conta não fecha. Então, esse é um ponto de discussão, né? Então, eu vejo que o cloud game ele é um futuro. Inclusive, recentemente, até esses dias, o CEO da Amazon, o Jeff Bezos, né? Se eu não me engano. Eu vi ele falando sobre ele falou, isso. galera, o futuro, na verdade, é você contratar esse poder de fogo de um... Ele tá puxando a sardinha pro lado dele, né? É isso que ele quer levar, né? E ele fala, o poder de fogo vai estar do outro lado. Entendeu? Você não vai ter que comprar uma placa de vídeo super potente muito cara. Você vai comprar um acesso a isso. E se a gente for pensar no que mudou no audiovisual e também na parte da música, as pessoas têm acesso. Você não compra mais o CD, você não compra mais o vinil, você não compra mais o DVD e tudo mais. Não que isso não exista, né? Existe ainda, mas não é o que movimenta mais a indústria. Por quê? Porque as pessoas compram o quê? O acesso. Eu quero assistir, eu quero ouvir, eu quero jogar. E se eu jogar, eu tenho uma alternativa para uma geração que hoje nasce mais digital, menos analógica, como foi a nossa, tá tudo bem. Consigo jogar um Counter-Strike em alto nível só pagando R$100 uma assinatura? Eu acho que eu vou jogar. A grande variável, de fato, é o preço, né? E o preço é o ponto, né? Então, assim, e aí o quanto que se cobra... abaixar o custo para você conseguir escalar, né? Pra escalar. É isso aí. Eu vejo que o mercado de games tem tido... Ele é muito grande. Ele é absurdamente grande, mas ele tem uma certa dificuldade de escalar o tamanho dele
Decolar, né? Decolar, tipo assim, ele não para de crescer, ele só cresce. Mas ele tá crescendo num ritmo agora de, né, 1 dígito por ano, né? Sim, sim. Em algum momento prometia crescer mais do que isso. Eu lembro de projeções na época da pandemia, que foi... Não, na pandemia foi um auge mesmo, anos né? em semanas. Foi. Ali realmente a indústria de games, ela ganhou bons anos, né? Justamente naquele período. Porque eram mais pessoas jogando, o público já jogava, continuou super engajado, consumindo mais, gastando mais. A gente até fez um painel de pandemia na época, justamente na PGB, para entender o quanto que ela estava mobilizando as pessoas, né? Então, assim, é isso. A gente viu a indústria crescer, mas as projeções, elas talvez agora elas estão um pouco mais estáveis, né? E o crescimento é um pouco mais ponderado. E o que acontece, né, Gui? Um ponto que a gente percebeu também nas pesquisas no último ano. Foi até uma parte dedicada mais a jogos nostálgicos, nostalgia e franquias e tudo mais que a gente fez. E que a gente tem o seguinte, hoje, 40% das pessoas que tomam a decisão de comprar no jogo, qual que é o principal motivador dela? Ela está disposta a se envolver com franquias e jogos que ela já conhece, que ela sabe que é seguro, e ela está um pouco aberta a consumir jogos inovadores e as coisas diferentes. Então o que isso mostra pra gente? Que as grandes franquias que se estabeleceram nos últimos anos, desde o GTA, desde o Call of Duty, desde o Fortnite, elas estão lá, se estabeleceram no público e as pessoas sabem que, olha, é seguro. Eu gosto de um jogo de ação, de um jogo de tiro, pô, legal. Então, eu vou no COD. Eu vou no Counter-Strike, eu vou no Valorant. Eu não vou arriscar um outro, porque eu vou pagar por isso. Então isso também, eu acho que foi o que moldou um pouco desse crescimento. E ele deu uma segurada, porque as pessoas não estão gastando mais. Elas estão dentro daquilo que funciona. Por mais que a gente tenha essas edições de jogos sendo lançado ano após ano... É muito caro, né? Hoje em dia consumir videogame. Exatamente. E aí... tem que ir pro safe mesmo, né? Porque senão, imagina, gastar 400, 300 reais num jogo e não é legal. Tanto que até hoje, olha, é curioso, né? É um risco, né? Muito. Até hoje, eu vejo muitos conteúdos e muitas pessoas comprando o Red Dead Redemption 2. Porque é um jogo que tem lá 8 anos de história, se eu não me engano, cara, né? Dá pra você jogar eternamente. E ele, assim, se você jogar ele no PC, cara, ele é um jogo, assim, lindíssimo. Se joga no console, ele é um jogo tão atual quanto os outros que a gente tem no mercado nesse momento, é melhor do que muito jogo. E aí você vê lá o preço dele lá. Atual. Ele custa 300 reais, cara. Nunca tem promoção. Porque ele é um jogo bom, ele sabe que ele tá bem estabelecido. Então esse é o safe. É o grande negócio que a Nintendo faz também, né? É isso aí. Eles fazem gêneros que só eles têm. Ninguém faz nada igual. Então, assim, não tem concorrente, basicamente, cara. Dos jogos dos AAA, First Tier ali da Nintendo, não tem concorrente, não tem nada parecido com Zelda, não tem nada parecido com Mario. É impressionante. E aí, cara, não tem por que eles fazerem promoção. Baixarem o preço. E aí torna realmente o acesso mais difícil, né? Então, quem é fã e entende o valor, e não o valor de dinheiro, mas o valor que o produto entrega, ele vai comprar, cara. Ele vai se envolver. É o que a gente vai possivelmente ver no GTA 6, né? Porque é aí que a gente vê a diferença de preço e valor, que é o que a gente fala bastante, né? Uma coisa é o preço que se cobra, outra coisa é o valor que ele te entrega. Então, se eu tiver que pagar 500 reais num jogo, no GTA 6, mas que o valor do produto vai me entregar uma experiência única, que vai ser incrível, eu tô disposto a pagar, né? Então é isso que hoje o fã, ele também entendeu, né? Então o que se paga hoje, é claro que o preço, ele influencia, ele cria barreiras. 2, 3 finais de semana sem sair de casa, jogando GTA, você faz as contas. E o brasileiro faz isso, o quanto cabe no bolso, entendeu? O que eu tenho que diminuir aqui? É isso aí, pô, vou pedir uma pizza a menos, uma balada a menos. 2 baladas, 3 baladas, paguei o jogo. Pagou e tá tudo bem, é isso aí. Cara, muito, muito legal. E o GTA vai ser um divisor de águas, né? De fato, esse cara vai, a expectativa é muito alta, né? É o jogo que mais faturou na história e é o jogo mais caro, né? Tudo dele é mais over, né? No final das contas. É mais, né, cara? E é curioso, Gui, porque assim, a gente fez um estudo sobre o GTA, né? No ano passado. E por que a gente decidiu fazer? Eu lembro claramente desse momento. Quando saiu o trailer, em maio, todo mundo ficou alucinado. Foi 100 milhões de views em 24 horas. Sim, ele bateu o recorde do YouTube. Derrubou tudo, assim, né? A atenção das pessoas ficou pra lá. E aí o que a gente percebeu é que o GTA chamou a atenção, não só dos fãs de games, mas de todo mundo.
Caramba, mas o que é esse produto, né? Mas o que é esse jogo? As pessoas nem sabiam direito o que era. E eu comecei a reparar o assunto GTA em várias outras mesas. Investidores falando sobre GTA, sabe? Canais de imprensa que não te falam. Se o cara da Netflix tinha medo do Fortnite, agora tem medo do GTA. Ele vai estar desesperado, ele deve estar apavorado com o GTA, porque cara, é isso mesmo. O GTA vai dropar números de todos os streamings. De todos os lugares, de cinema, o iFood vai bater recorde de venda. Vai. E esse é o ponto. E aí, quando eu vi isso acontecer, eu falei assim, poxa, beleza, mas será que as pessoas sabem os motivos? Por que a galera é tão apaixonada, é tão fã? O que mobiliza esse público? Quem que é o perfil que consome GTA no Brasil? E foi aí que a gente se inspirou e a gente fez um painel, né, dedicado realmente a entender isso. E foi incrível, porque a gente conseguiu traçar melhor quem que é esse perfil de consumo, que não é só o jogador que tá acostumado com o GTA desde o San Andreas e tudo mais e tal, mas tem uma galera que vem do GTA V, que saiu há 10 anos atrás, mas que nunca viveu uma experiência de um lançamento de um GTA. E ao mesmo tempo, olha que curioso, a gente também mapeou um perfil de entusiasta, de pessoas que jogam no mobile e que tá ouvindo tanto o GTA, acho que eu vou jogar esse jogo. Olha, eu acho que eu vou comprar um console para jogar o GTA, porque me parece que ele é muito bom. Então a gente começou a ver que o produto GTA, ele não só vai mobilizar quem já está envolvido com a franquia, que é isso que a gente identificou, mas também uma outra camada de fãs que já consomem games, não somente são fãs do GTA, mas por conta de todo esse movimento, cara, acho que eu vou arriscar. Né? E então, reforça aquilo que você falou, né? Uma franquia que já tem uma história muito grande. É isso aí. Que todo mundo sabe que é sinônimo de qualidade. E que, cara, se tem alguém que quer arriscar, jogar uma coisa diferente, é o GTA, né? É isso aí. E curioso, né? Porque ele é um produto dos poucos que a gente viu, ele tá mobilizando muito esse pré-lançamento. É claro, ele era pra ser lançado no ano passado, né? Foi adiado e tudo mais e tal. Mas as pessoas, por exemplo, tem gente comprando um console pra jogar o jogo. Você sabe como é que é, né? A fome é o melhor tempero, não é? É isso aí. Cara, cada atraso, a ansiedade da galera aumenta, o desejo aumenta, gera mais conversa, aumenta. É isso aí. Você vai esticando aquela janela de expectativa, né? Que é o que a gente chama. A janela de expectativa, ela é incrível, porque você consegue vender o sonho ali dentro. Você mantém a conversa ativa e tudo mais e tal. E o ápice vai ser o lançamento do produto. E como o GTA, a gente já tem um histórico de grandes lançamentos quando eles colocam na rua, de fato, de ser inovador, de ser surpreendente. O conceito de mundo aberto que a gente tem hoje no mercado, o GTA conseguiu transformar isso do jeito que é hoje, né? Então, e o modo ninguém faz igual. E o modo online, né? Quando eles colocaram isso no GTA V, que realmente agora temos um mapa online que você joga aqui nesse universo. Jogo eterno, não acaba. E até hoje, né? Teve um lançamento recentemente, inclusive. O jogo mais assistido na Twitch é o GTA. É isso aí. Então, cara, depois de 12 anos, se não me engano, do lançamento. E ó, eu lembro na PGB teve só um ano, Gui. Eu não me recordo exatamente qual foi, mas acho que foi no período de pandemia que o GTA não apareceu nos top 5 jogos mais jogados. Porque ele sempre tá lá. Sempre tá lá. Como top. Eu tava lendo, ouvindo o podcast hoje de manhã. E o pessoal tava falando que os 10 jogos mais jogados de PlayStation 5 e PlayStation 4 são as mesmas franquias nos últimos 2 anos. É isso aí. Não mudou nada. É o seguro. Talvez muda o Black Ops ali, tipo, do Modern Warfare pro Black Ops, o Call of Duty, isso. né? Muda a franquia, mas muda a edição, mas a franquia é a mesma. A mesma franquia, são os 10 mesmos jogos. Fortnite, deve ter o Astrobot, deve ter um Ghost of Yotei, deve ter algumas coisas assim, tipo, da Sony, mas, cara, a grande maioria é a mesma coisa. E essa, assim, traz uma leitura pra gente avaliar, que é o seguinte, né? Qual que é a reflexão? Que bom que essas franquias são bem estabelecidas, que bom que elas te entregam boas experiências, mas elas também vivem seus altos e baixos, né? Porque é desafiador você conseguir manter essa mesma escala e esse mesmo nível de qualidade num curto prazo, né? Porque é isso aí, tem o Call of Duty todos os anos, e o Call of Duty esse ano deu uma sofrida. Porque justamente apareceu um concorrente que estava meio que adormecido, que se chamava Battlefield 6, né? E que de repente veio e ganhou um território também, né? E os caras, eles fizeram uma aposta complexa, né? Muito. Tipo, uma campanha single player bem diferente, normal. Eles foram para um caminho que já aconteceu. E a Activision deu a volta por cima. Não sei se você vai se lembrar, eu não me recordo o ano, acho que 2018, 2019, que aconteceu algo parecido. O Call of Duty estava indo por uma linha que não estava sendo muito... eu lembro. Muito... Era o que eles usaram o Kevin Spacey. Isso, exatamente. Eles foram pro espaço, inclusive, né? Foi muito além, cara. Foi pro futuro, foi pro espaço. E aí naquela época o Battlefield tava com o Battlefield 1.
que era a Segunda Guerra, era uma coisa mais, né, mais dentro da cultura do jogo mesmo. E eu lembro claramente, quando teve os 2 trailers ao mesmo tempo, o nível de like e dislike era, assim, era impressionante. O que aconteceu naquele momento? A Activision falou assim, temos um caminho que não tá indo muito bem, vamos mudar. O que mudou? Eles fizeram um reboot do Modern Warfare. Eles lançaram o Call of Duty Mobile e lançaram o Warzone. Assim, uma sequência. Eles fizeram uma sequência eles sabem fazer, né? Então, assim, eles possivelmente vão encontrar um novo caminho dentro do que eles já entendem, têm experiência, porque eles conhecem muito bem o público e é uma marca muito bem conceituada. Então, por mais que ela tenha esses deslizes, ela, na hora que ela voltar e trouxer uma experiência que o fã entenda que ela é bacana, volta todo mundo, cara. O fã não esquece, né, das coisas. É muito grande, né? Exatamente. E, cara, me conta um pouco de como que a Go Gamers tem auxiliado aí empresas, publishers, marcas. Vocês, além da pesquisa, vocês fazem muito mais coisa, né? Sim, sim. Me conta mais aí. Bom, a Go Gamers, Gui, ela surgiu com o intuito de ser uma consultoria focada em soluções de negócio. Né? Então, a gente tem a PGB como um produto e que, no final das contas, ela criou um pilar para nós, que é um pilar de pesquisa. Então, essa parte de Desk Research que nós chamamos, né, que é pesquisa de mercado, entendimento de consumidor, pesquisas qualitativas, quantitativas, a gente desenvolveu esse pilar justamente por conta da PGB. Só que do outro lado, a gente tinha no grupo já também, a gente trouxe isso para a Go Gamers, foi a parte de gamificação. Porque a gamificação, no final das contas, o que é? É você ter uma necessidade de negócios e eu trago essa camada gamificada para que ela te ajude a ter um resultado melhor. Eu gosto de dar um exemplo muito claro no mercado, que é o Duolingo. É um motivador, exatamente. O Duolingo é... Muita gente confunde gamificação com fazer um jogo, né? Exatamente. Então, acho isso engraçado, mas tecnicamente é uma forma de motivar as pessoas a fazerem coisas tediosas. É isso aí. Com um pouco mais de vontade. Exatamente. O Duolingo. O quanto que é custoso você aprender alguma coisa, fazer um estudo de idioma e tudo mais. O que eles fizeram? Gamificaram, né? Criaram exatamente toda uma gamificação num nível, assim, absurdo. Você tem as trilhas, você tem o mascote, você tem ranks, tem uma série de incentivos ali dentro. Você se sente motivado a jogar aquilo, né? Então ele vira um jogo, no final das contas. Vira. Então esse pilar de gamificação, ele sempre esteve ali com a gente presente. Então eu costumo dizer que é a frente de negócio que a gente conversa com empresas que não são de games. São empresas de outros mercados que justamente estão buscando algum tipo de solução, né? Incentivo de vendas? De vendas, treinamento, capacitação, tem Legal, promoção, verdade, evento. Treinamento faz muito sentido. Você pode ir para vários lugares, né? Hoje, você pegar a gamificação, ela se aplica em várias necessidades mesmo do mercado. Então, é muito legal isso. E são projetos mais complexos, né? Porque envolve você ter a profundidade daquele negócio, dos desafios, entender como gamificar isso. Né? Então, depende do público-alvo. Então, a gente conseguiu estabelecer na Go Gamers 2 pilares, Gui. Esse de pesquisa, né, inspirado na PGB, que nos influenciou. Esse de gamificação. E aí, com tudo isso, viramos uma consultoria, né? Justamente focada em negócios. E a gente consegue justamente apoiar empresas que são do mercado de games, empresas que não são do mercado de games, ou empresas que querem entrar no mercado de games também, né? Que justamente a gente está vivendo um pouco dessa demanda, né? Pô, legal, tô vendo que tem esse público engajado. Como é que eu faço para posicionar uma empresa? Me apresenta esse público. Como que a minha marca se conecta a isso? Então, a gente virou uma referência para várias pontas desse ecossistema nosso de negócios, né? Para a indústria de games, para as marcas, diversas marcas do mercado e trazendo soluções. Então, na consultoria, eu consigo aplicar tudo ao mesmo tempo. Eu consigo fazer pesquisa, consigo trazer propriedade sobre as informações, sobre os insights, consigo transformar isso em solução, idealizar isso, projetar, prototipar. Então, a Go Gamers, ela vive muito desse caminho consultivo mesmo, né? Em várias frentes. E a gente tem um time aí que acaba aí justamente conduzindo tudo isso no dia a dia. Então, essa é um pouco da dinâmica que a gente tem. E aí, só para finalizar, um outro pilar que ele acaba fazendo parte da Go Gamers é que é esse pilar mais acadêmico. Porque, afinal das contas, como consultoria, a gente acaba tendo muita informação, muita referência, muito conhecimento. E a gente quer também transmitir isso de alguma forma, né? Então, a gente tem esse braço acadêmico, né? A gente tem uma pós-graduação que a gente conduz com a SPM e a gente quer fazer cada vez mais, né? A nossa intenção é expandir também esse pilar para que a gente consiga fazer essa trinca, né? Então, tenho pesquisa, tenho gamificação e eu tenho a parte acadêmica como também uma forma de mobilizar o mercado, né? A pesquisa já é uma forma de vocês impactarem, né, a formação e educação do mercado como um todo. Sem dúvida. E aí ir efetivamente, né, botar a mão na massa ali para educar as pessoas é muito legal. E que é um desafio, né, porque a gente cresceu no mercado de games, muitas pessoas cresceram descobrindo. E eu descobri vocês através dos meus professores. Olha aí, que legal. Do Vince e do Berimbau.
que são dois parceiros nossos que trabalham comigo na Go Gamers, são professores da pós-graduação. É isso, cara. No final das contas, né, o que a gente quer é ajudar as pessoas que, de alguma forma, gostam de games, são apaixonados por games, querem seguir carreira. Como é que eu faço? Hoje você tem aí informação, você tem pessoas com experiência, e compartilhar isso é muito rico, né? Então não cabe a nós guardar isso pra gente. Não, eu quero realmente que tenham melhores profissionais do que eu no futuro. Pessoas tão capacitadas e melhores, para justamente que o mercado ele possa crescer e o consumidor que está na ponta possa se beneficiar disso. Porque quanto mais capacitado e melhor o mercado de profissionais, com certeza o produto final ele vai ser melhor, né? Então a nossa intenção nessa parte acadêmica é isso. É trazer toda a experiência, toda essa bagagem, não só nossa, mas do mercado como um todo, e isso agregar de alguma forma pro crescimento, cara, da economia, cadeia produtiva, assim por diante, né? Muito bom. E, cara, eu tive um flashback aqui momentâneo, que eu conversei muitas vezes com o Vince sobre, cara, o que tem de oportunidade no mercado de games para marketing e tal, né? E era um mercado nacional de desenvolvimento de games ainda, lá atrás, que eu me formei em 2011. Que era muito amador, né? Sim. Ainda é. Querendo ou não, as pessoas fazem jogos porque se apaixonam por algum tema, por alguma coisa, cima, né? E vai fazer. E, cara, muito estúdio pequeno, indie, não tem ninguém especializado em criar comunidade, que é algum negócio que você manja, ou fazer marketing, ou dar um nome, posicionar um jogo, entender, cara, eu vou fazer esse jogo porque esse gênero tá bombando e vai dar certo. O cara vai fazer um negócio porque ele ama, né? E muitas vezes troquei ideia com ele e tal, e parecia muito longe de trabalhar com games. E é muito louco pensar que estamos aí, né? Virou uma realidade, né? E o que é legal, porque nesse ponto que você falou, né, Gui, essa capacitação hoje de profissionais, né, da cadeia produtiva, ela também é mais presente aqui no Brasil. Porque antigamente, o que você via? Quero trabalhar com games. A minha história, que eu falei, olha, um amigo meu, vamos pra gringa. E o que a gente teve de pessoas que foram pra fora, o que tem de brasileiro trabalhando em estúdios pelo mundo, são vários, né? E hoje você tem aqui no Brasil muitos incentivos, né? Você tem muitas formas de se capacitar, muitos programas de aceleração, de mentorias. Anos foi muito bom, né? É isso aí. E as instituições olhando isso, né? É isso aí. O marco dos games, né? Exatamente. Você viu? Marco legal dos games. Marco legal dos games, que passou a enquadrar games como cultura, e aí isso permite uma série de benefícios para quem desenvolve jogos e tudo mais. E algumas padronizações de cargos e etc. também com o mercado de games. Tudo uma legislação e incentivo do governo muito, muito interessante mesmo. Cara, eu lembrei de uma coisa agora também que eu queria falar com você, que é, eu vi outro dia, eu tava assistindo TV, e de repente começou a passar uma propaganda da Vivo, e aí aparece lá, dados, pesquisa, Game Brasil. É verdade. Como é que é ver a pesquisa sendo utilizada até para a campanha de TV da Vivo, por exemplo? Cara, isso é muito legal, né? A gente tem a Vivo como um parceiro nosso, né? Um cliente nosso, e essas informações, né, que a gente hoje traz dentro da pesquisa, elas são exatamente para isso, né? Para também trazer esses benefícios para que as marcas consigam gerar novos negócios, novas oportunidades, né? Então, esse projeto que a gente tem hoje da PGB, ele tem esse intuito. E quando você vê isso indo além, né? Indo para uma campanha, se transformando em projeto, né? Aliás, vira e mexe, eu escuto algumas pessoas falando assim, olha, sabe esse projeto aqui? Pô, me inspirei na PGB para montar. Falei, pô, que bacana. Total. Então tem muita coisa que acontece no mercado, né? Porque a gente conseguiu de alguma forma, né, tangibilizar. Quando você tem isso estampado numa campanha global, né? Nacional, na verdade, né? Pô, isso é muito significativo, né? Mostra que a gente tem uma responsabilidade muito importante sobre o que a gente faz hoje, e também um mérito por acreditar num projeto, né, de longo prazo, e que a gente apostou e que a gente foi lá e conseguiu conduzir, né? Então, e que seja assim, né, que a gente consiga trazer cada vez mais informações que ela beneficiem de alguma forma as empresas para poder gerar novos negócios e, consequentemente, engajar esse público que é o fã de games. No final das contas é isso, né? Serviços melhores, produtos melhores, outras possibilidades para que ele possa melhorar a experiência para ele jogar e assim por diante, né? Então é bacana demais. Muito legal, ainda mais porque vai pro mainstream, é focado em games, e tá passando na Globo, na Casa TV. E aí todo mundo começa a perceber, né? E é aquilo que a gente fala, né? O share of mind, né? Você vê, quando você impacta esse tipo de informação em rede nacional, são pessoas que nem consomem games que estão sendo impactadas. Caramba, internet preferida dos games. Pô, meu filho é gamer, tem um amigo que é gamer e tudo mais. Então você começa a entender melhor, né? Como é que funciona isso. E o videogame, quando ele vai pro mainstream, acho que ele tem um efeito muito forte, assim, no gamer. Porque a gente tá acostumado a interagir com o jogo só no ambiente digital, só no ambiente do jogo.
E é raro a gente ter experiência offline ou mainstream com o jogo. É quando isso acontece, sei lá, igual quando você for na sua primeira BGS. É isso aí. Sabe? É isso você aí. viu o game ali e tal, é um negócio meio mágico, assim, quando você tem um contato. Mesmo o filme do Mario agora, ou outras coisas, né? Quando se extrapola o ambiente do game, e a gente tá vendo isso cada vez mais virando mainstream, né? Cada vez mais mainstream. O gamer, ele, acho que, cara, ele se sente representado. Bom ponto. Ele, cara, É isso aí. E você tocou num ponto bem legal. Um sentimento muito forte ali, né? Isso daí é um dos pontos que a gente notou também nas pesquisas do último ano pra cá, que é esse efeito transmídia que a gente tem, né? Como que games ele deixou de ser só o jogo também, e ele começou a ir pra outros lugares e, consequentemente, engajando o fã de games mais outros públicos. Por exemplo, você pega uma série como Fallout, você vai impactar o fã do Fallout, com certeza, mas você vai impactar o fã de séries, que gosta de uma boa série de ação e tudo mais. E ela é uma boa série de ação. Então, quando você pega um Super Mario, você leva ele pro cinema e você gera aquela bilheteria, você mostra um resultado pro mercado que ele assim, caramba, acho que tem um caminho aqui que a gente pode aprofundar ainda mais. Porque essa intenção de games expandir para outros lugares sempre foi uma realidade. Mas ela nunca foi tão... A gente viveu uma vibe muito boa nesse momento, que a gente já sofreu no passado. Acabou a maldição, cara. Era uma maldição. Era uma maldição. Porque você tinha... Por exemplo, eu sempre comento com os amigos. Lembra do filme Doom, quando ele saiu? O primeirão? Pô, ele não é um filme legal, tá? Sendo bem sincero. Mas qual que é a melhor cena dele? Não lembro. Aquela cena que o cara levanta, a cena fica em primeira pessoa, e aí você quer... Esse é o jogo. Ali os caras associaram a resposta pra quem é fã do jogo. Porque foi um take, sei lá, de 1 minuto em primeira pessoa. Mas, infelizmente, a gente viu uma época onde essas premissas, elas não eram tão validadas. Hoje é o contrário. Pô, a premissa do jogo, ela precisa também ser carregada dentro do filme ou dentro da série para que eu consiga encantar o fã de games, porque ele não é qualquer coisa, ele é um público muito massivo hoje, esse é um ponto importante, e também escalar para outras audiências que também vão gostar. Então, você vê que esse resultado tá acontecendo, né? E o público que é fã de games adora isso. Pô, eu sou fã do Mario, eu quero jogar, eu quero ver o filme também. Total. Isso é bacana, né? E eu fiz um estudo outro dia e tem um efeito, um círculo vicioso, que é, você assiste, você quer jogar. Então, se você para ver as grandes séries, todas elas geraram vendas maiores dos jogos. Exatamente. Elas praticamente se pagam, cara. A primeira temporada do The Witcher tem um pico de jogadores simultâneos na Steam maior do que o lançamento. O Edge Runners do Cyberpunk, pico de jogadores. Até quando não dá certo, tem resultado financeiro. Que é o caso do Deu branco, cara. Aquele que tem o Claptrap. O Borderlands. Fizeram um filme do Borderlands, foi um fiasco. Um CEO lá da 2K falou, cara, mesmo o filme não indo bem, as vendas aumentaram, foram maravilhosas. E você vê, né, a indústria de games, ela talvez não estava nem preparada em alguns momentos para isso, porque o Fallout, por exemplo, lançaram a série, bombou, bateu mais de 1 milhão de jogadores simultâneos. A própria Bethesda falou assim, gente, eu preciso agora preparar conteúdo pra essa galera, porque o pessoal voltou. Eu não tava esperando eles voltarem. Como é que eu mantenho essa galera aí e tudo mais e tal? E aí eles retomaram, né, justamente a parte de produção para tentar manter esse público. E é isso. Então, o efeito, ele vai impactando as várias pontas de contato. E é isso, né? Então, hoje, quando você pensa nessa expansão, esse transmídia, é pra você gerar um resultado paralelo. Você pode pensar isso para filmes, você pode pensar isso para música, você pode ir para vários lugares. Né? E hoje você tem produto que conversa com diversos públicos. Então, eu acho que essa parte mais interessante. Você consegue escalar isso de maneiras diferentes. E a indústria entendeu isso. A indústria cinematográfica entendeu isso. A indústria de games está entendendo isso também. E seguimos assim, né? Não tem volta, né? Não tem volta. Já era. Tanto que o line-up agora, a nossa expectativa é o line-up de games e o line-up de filmes e séries também. Você tá sempre olhando as duas coisas agora, né? E ainda teve, esse último ano, teve um negócio que eu fiquei perdidamente apaixonado, que foi Dispatch. Que é um game, que é um formato de série, foi saindo um episódio por semana, e a história aí, cara, é fantástico. Legal. É um eu não joguei, cara, mas assim, o quanto foi elogiado, né, esse formato novo dele, né? Impressionante, muito bom. Né? Muito bom. O pessoal da Telltale se reinventou, assim, e, cara, achou na medida o formato, atuações, música, tudo de primeira. Legal. Vale muito a pena, fica a recomendação muito aí. Muito bom. E, cara... A gente já tá quase estourando o tempo aqui. Que conversa legal, dava pra ficar mais 2 horas aqui. Fácil.
Cara, me diz uma coisa, alguma previsão para 2026 do mercado de games? Boa. Olha, Gui, acho que a gente, falando sobre tendências, né? Até escrevi um artigo esses dias falando um pouco sobre isso, né? E acho que a gente trouxe alguns contextos, né? A parte de transmídia, essa expansão pro audiovisual, que a gente tem um line-up bem legal esse ano também. Verdade. A questão dessa evolução tecnológica, né? Do cloud game e tudo mais e tal. A própria IA. Não a IA como experiência como a gente tem hoje, né? Mas a IA como um apoio na questão de produção, que vai ser um futuro. Tem várias questões para serem discutidas, mas ela vai ser um ponto também, né? Mas acho que é o ano das grandes franquias. Acho que esse é um ponto importante, principalmente por causa do GTA. Acho que o GTA é o que a gente falou. Ele pode mudar o rumo da indústria e ele pode impactar a indústria não só de games, mas de entretenimento. A gente pode pegar um efeito que a gente teve no ano passado, do Stranger Things. O Stranger Things eu não cheguei a fazer essa conta, mas o que você teve de empresas, de produtos e serviços que se associaram a toda aquela hype da última temporada foi surreal. O tanto de engajamento que teve naquele período, Netflix caiu, cara. Né? Não lembro que episódio, que momento, mas assim, você vê o nível de paixão e envolvimento do público, né? Então, o GTA, eu acredito que ele é esse produto do nosso lado aqui. Com certeza. Mas com a diferença... Vai cair muito a loja. Vai. E com a diferença do longo prazo. Porque ele vai ser um produto que vai se sustentar durante muito tempo também. Então, o que eu digo esse momento ele é um momento muito ímpar, né? Então, acho que quando a gente pensa em prever alguma coisa que vai mexer em várias camadas da nossa indústria e de outras, com certeza vai ser o GTA. Então, acho que é o ano de grandes franquias. Ainda tem outros títulos também que vão sair, como o próprio Resident Evil, né? Que é sempre uma franquia muito forte no mercado. E tudo mais, e a gente vê que ela segue em alta, ano após ano, cara. A Capcom consegue, reinventar, consegue não perder a essência, consegue manter as grandes referências do jogo e tá lá, né? Então, aqui a gente vai ver isso acontecer nesse ano, não tenho dúvida, né? Não acho que a gente vai ter uma tecnologia disruptiva nesse momento, acho que a gente ainda vai passar um pouco sobre isso, mas a gente vai viver talvez uma crise que ela já é latente, que é essa crise, né, de tecnologia. Então, isso vai impactar, possivelmente. A gente tá vendo a primeira geração de console que o preço não diminui, aumenta. Exatamente. E aí a PlayStation já falou, né? Olha, possivelmente o PlayStation 6 vai ter que ser repensado. Então, talvez o que a gente veja... Não, graças a Deus, né? Isso é bom, né? Não tá na hora, não precisa de PlayStation 6. Não precisa agora, tá tudo bem, né? Então, a gente vai ver essa parte tecnológica, esse impacto financeiro, ele vai espaçar algumas coisas. Então, o que a gente talvez veria de um PlayStation 6 no curto prazo, mesmo que não precisasse, ele vai demorar um pouco mais. A questão da experiência do PC Gamer, notebook Gamer, tudo que envolve tecnologia, acho que vai acabar impactando um pouco. Então, a gente vai ver isso ao longo desse ano também, não tenho dúvida. Total. Eu acho que tem alguma margem ainda de PC crescer por conta do preço dos jogos, mas assim... O preço do jogo é sempre um fator importante, né? Isso é verdade. E é um preço melhor, se a gente pensar, né? Porque ele vive uma jornada diferente também, né? Então, a parte promocional, a Steam, a Epic, eles vivem um outro circuito que o console não vive muitas vezes, né? Nem da Nintendo, PlayStation, Xbox. Então, pode ser um fator, né? Mas vamos ter que acompanhar como é que esses impactos, né, vão trazer aí para a indústria e, consequentemente, para o consumidor, né? Legal. E, Carlão, onde que a nossa audiência pode encontrar mais sobre você, a Go Gamers e a PGB? Boa. Olha, eu sou muito ativo no LinkedIn, né, Gui? Tô sempre com lá. Com certeza. Top Voice, ou não? Tô lá, cara. Tô lá. Tenho esse selo aí que é bem bacana, que acho que ajuda a gente a alcançar mais pessoas, além do nosso território, que acho que isso é ótimo, né? Dá uma representatividade pra nós e eu gosto muito de ser essa pessoa que consegue ser voz de várias pessoas, né? Cara, ter esse compromisso e postar todo dia ali, eu não consigo. Dá o trabalhão aí, mas eu tento me planejar da melhor forma possível. Mas no LinkedIn eu tô lá, então se você procurar Carlos Silva, Go Gamers, vou aparecer. Eu também tenho tentado apresentar melhor esse trabalho nosso aqui dentro do meu Instagram, pessoal, que é o meu nome gamer, né? Que é EduLock. EDULOQ, que é de queijo no final. Então também tô por lá falando um pouco sobre games, sobre novidades, enfim. Então são os dois lugares e quem quiser saber mais, Pesquisa Game Brasil daqui a pouco tá saindo, né? Então a gente vai ter o lançamento oficial, possivelmente tá para março, não tem uma data. Tô planejando a data, né, final, mas em março a gente deve ter novidades aí bem legais que a gente tá estudando e muito aqui em torno do que a gente falou. Muita coisa bacana aí. Legal. E a Go Gamers? Bom, a Go Gamers, só procurar Go Gamers GG, né? GoGamers.gg é o nosso site. Go Gamers também, GG, tá no Instagram, tá no LinkedIn. A gente também divulga muitas informações, artigos baseados nos estudos que a gente faz também, alguns cases. Então, só procurar a gente no LinkedIn e Instagram, são os principais canais que a gente tá presente também. Pô, animal. Cara, foi um prazer enorme te receber aqui. Que agradeço, velho. Mandar algum recado final pra alguém? Alguma só coisa? Agradecer e assim, pra quem quer trabalhar com games, né, tem essa intenção, tem essa inspiração. Cara,
bora, né? A gente tá aqui, a gente é uma realidade desse mercado também. Estamos aqui para ajudar também no que for possível. Enfim, então acho que o recado é esse, né? Que a gente tá sempre acessível, né, cara? Esse é um mercado, esse é um mercado muito legal também, porque todo mundo compartilha a mesma paixão e tá sempre... Cara, pelo menos quase todo mundo que eu conheço tá sempre, tipo, aberto pra trocar uma ideia. Se alguém quiser mandar uma mensagem no LinkedIn aí, pra mim, pra você, né? A gente tá sempre, cara, aberto pra trocar uma ideia. O que puder auxiliar é sempre um prazer, né? Ajudar as pessoas a conseguir dar esse próximo passo. Total. É isso aí. E tem um mestrado aí, né? Pois é, e temos a pós-graduação, né? Pós-graduação, a pós-graduação, é verdade. Aliás, então, fazer um merchan do bem aí. Vai, manda ver. Que a gente, agora no mês de março para abril, a gente abre a próxima turma, né? Então, a turma de 2026 e, a pós-graduação, assim, para quem já tá formado e quer ter um aprofundamento nesses vários pontos que a gente falou do ecossistema, cenário competitivo, cenário de marcas, modelo de negócios, como que funciona a publicação de games, como que é a gamificação, como que a tecnologia embarca nisso, são vários módulos ao longo de um ano que você vai ter toda essa imersão com especialistas do mercado, né? Eu sou um dos professores, inclusive, alguns que a gente mencionou aqui também fazem parte lá desse nosso hall e vários amigos da indústria. Então a gente conseguiu montar um curso bem qualificado com pessoas que vivem de fato, né, a profissão, exercem isso, cresceram ao longo dos anos e estão aí dispostos a justamente a capacitar mais pessoas. Então, quem tiver curiosidade aí, só procurar também no LinkedIn, tô falando bastante sobre essa nova turma que vai começar e é isso aí. Pô, legal. Carlão, por acaso você sabe onde assistir o Abutscast? Bom ponto aí, ó. Conta lá. Não, né? Não sei, eu quero saber agora. Eu vou contar pra você, então. Eu vou fazer a boa aqui. Boa, manda então, primeiramente, obrigado a todos que estão aqui. Vocês podem assistir o Abutscast no YouTube, evidentemente, no canal Market, que é uma novidade aí, toda quinta-feira, às 8h30 da noite. Fica de olho. Você vai aparecer na TV a qualquer momento aí no canal 692 da Claro TV ou 611 da Vivo. Tem também no On Demand pela Box Brasil Play, na Claro TV Plus e na Amazon Prime. E, cara, é isso. Um prazer receber você aqui. Obrigado, muito legal o papo, velho. E nos vemos por aí. Obrigado quem assistiu e acompanhou mais um episódio com a gente. Boa, obrigado demais, galera. Valeu aí. GG demais.